Olá, meus alunos do curso de Direito do Unisal Lorena, pessoal do quinto período, terceiro ano, professor Luiz Flávio de volta, continuando aqui o nosso conteúdo de Direito Constitucional 3. Na aula passada falamos sobre liberdade de expressão, vamos agora, continuando ainda no direito à liberdade, falar de liberdade de consciência, crença e culto, né? Liberdade de consciência, crença e culto. Na verdade, nós estamos falando aqui, moçada, de liberdade religiosa, né? Liberdade de expressão religiosa. E a Constituição Federal, ela foi extremamente generosa na proteção da liberdade religiosa. Ela foi extremamente abrangente, nós vamos ver aqui, na questão da proteção da liberdade religiosa. Mas antes de entrarmos propriamente na questão, antes de falarmos propriamente em liberdade religiosa, nos termos da Constituição, né, é preciso entender, pessoal, que essa ampla liberdade de consciência, crença e culto previstas na Constituição, elas decorrem da posição de neutralidade do Estado brasileiro no que tange às questões religiosas, tá certo, pessoal? O que eu estou querendo dizer? Que o Estado brasileiro, ele é um Estado que nós chamamos de leigo, laico ou não confessional, ou seja, um Estado onde não há uma interferência, né, uma intromissão entre religião e questões de Estado. Um Estado onde as questões de Estado e religião não se misturam, ok? Então, o Estado brasileiro ele é um Estado leigo, laico ou não confessional. Por quê? Porque não existe uma intromissão da esfera religiosa nas questões de Estado e de governo, ok, pessoal? O contrário de um Estado leigo, laico ou não confessional é um Estado confessional. O que é um Estado confessional? É um Estado onde questões religiosas, né, e questões de Estado, de governo, se misturam, onde há uma interferência da religião nas questões de Estado, tá certo? O principal exemplo talvez seja hoje o Irã, né, onde o chefe de Estado é também o chefe religioso, tá certo, pessoal? Mas no Brasil não é assim que funciona. No Brasil, religião tem no seu quadrado, né, e questões de Estado no seu quadrado, cada um no seu canto. Não há essa interferência de um ramo em outro, tá certo, pessoal? E de onde a gente tira essa conclusão? Né? De onde eu consigo concluir, né? Onde eu posso concluir dentro dos termos da Constituição, né, a respeito esse caráter leigo, laico ou não confessional do Estado brasileiro? Lá no artigo 19. Se nós formos ao artigo 19, mais especificamente ao inciso 1º do artigo 19, nós vamos ver que o dispositivo diz que é vedado à União, Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, né, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Pessoal, o dispositivo é extremamente claro, tá certo? É vedada qualquer forma de interferência, né? Qualquer forma de interdependência entre Estado e religião, né? O dispositivo fala, é vedada a União, Estado, Distrito Federal e município estabelecer cultos ou igrejas. Eu não posso ter uma religião oficial do Estado, tá certo? Também não posso, eu, Estado, subvencionar, patrocinar esta ou aquela religião, tá certo? Então é esse dispositivo, é este inciso 1º do artigo 19 da Constituição que não nos deixa qualquer dúvida quanto ao caráter laico do Estado brasileiro, ok? E é justamente por conta deste caráter laico, não confessional, desta neutralidade, que a nossa Constituição desenvolve uma proteção tão ampla, tão heterogênea, tão eclética com relação às questões religiosas. Tudo bem, pessoal? Entendido isso? Tá certo? A partir do momento que a gente consegue fazer esse link entre a neutralidade do Estado
nas questões religiosas e por conta dessa neutralidade, né, a ampla e indistinta proteção constitucional ao direito religioso, nós podemos então passar, né, à questão da liberdade de consciência, crença e culto dentro da própria Constituição. Então, entendido este aspecto introdutório, a gente passa a ver, né, nos termos constitucionais, como que se dá a proteção do Estado brasileiro, da Constituição brasileira, à liberdade de crença, culto e consciência religiosa. É onde a gente vai encontrar isso, pessoal? Lá no artigo 5º, no seu inciso 6º, né? O que diz o inciso 6º do artigo 5º da Constituição Federal? Diz que é inviolável. Olha, pessoal, antes de fazer a leitura, olha aqui, turminha, o quanto é ampla, como eu falei agora há pouco, o quanto é ampla a proteção constitucional à questão religiosa, tá certo? Olha o quão abrangente é o dispositivo não é tão longo, mas ele é de uma abrangência tamanha no que diz respeito às questões religiosas. Então olha aqui comigo, pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Nota a abrangência do dispositivo, pessoal. Ele faz referência à inviolabilidade, ora, da liberdade de consciência, aqui, da liberdade de crença e da liberdade de culto, pessoal. Então a Constituição não deixou aí arestas, né? Ela foi precisa lá, olha, liberdade de consciência, crença e culto, foi extremamente abrangente, né? Então vamos distinguir o que vem a ser essa liberdade de consciência, crença e culto. Quando a gente fala em liberdade de consciência, nós estamos nos referindo, né, ao direito do cidadão de acreditar ou não na existência de Deus. A Constituição fala, olha, cabe a você, né, indivíduo, acreditar na existência de Deus, um Deus revelado, que é o teísmo, ou não revelado, que é o deísmo, ou mesmo não acreditar em nada, tá certo? Então você, enquanto cidadão, tem, né, indivíduo, você tem o direito individual, tá certo? De acreditar, sob o aspecto religioso, acreditar no que bem entender, tá? Ou mesmo não acreditar em coisa nenhuma, tá certo, professor? Ah, professor, eu sigo uma linha tradicional, né? Eu sou cristão, católico, acredito em Deus, né? Jesus Cristo e tal, né? Posso? Pode, não tem problema. Ah, professor, eu sigo uma linha mais do espiritismo kardecista, tenho uma... Pode, não tem problema nenhum. Ô, professor, eu acredito em duende, né? Duende, fadas, né? Seres da floresta. Pode, não tem problema nenhum, né? A Constituição te dá o direito de crer no que você quiser, né? A sua expressão da divindade é por sua conta. A expressão de divindade que te socorre, que te faz bem, né, que você acolhe, é por sua conta e risco, tá certo, moçada? A Constituição te deu ampla liberdade. Ah, professor, eu não acredito em nada, tá? Para mim não tem nada desse negócio, eu sou extremamente materialista. Como é que eu fico diante da Constituição? Protegido também, né? A Constituição também te dá essa liberdade de consciência de não acreditar em nada. Essa é a sua consciência, tá certo? Eu sou ateu, professor. Tudo bem, também tem proteção constitucional. Além disso, a Constituição, ela garante a liberdade de crença. A liberdade de crença é um pouquinho diferente da liberdade de consciência, porque a liberdade de crença é a autonomia para professar, tá certo? Para professar uma crença religiosa, tá certo? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo como Filho de Deus e eu professo a fé cristã, né? Eu sou católico romano, eu sou católico ortodoxo, né? Ah, eu sou protestante, não tem problema. Você pode expressar a fé religiosa, né? A religião que você bem entender, em decorrência da sua liberdade de consciência. Está protegido pela Constituição
essa expressão, essa profissão de fé religiosa, tá? E a Constituição ainda vai além, fala, olha, além da liberdade de consciência e da liberdade de crença, eu vou garantir a você, indivíduo, a proteção da liberdade de culto. Da liberdade de culto, que é a possibilidade de manifestação exterior da sua expressão religiosa. Tá certo? Então, eu acredito em Deus, acredito em Cristo, tá? Eu professo a fé cristã, católica, e eu vou à missa. Olha, professor, eu vou ao culto todos os domingos, tá certo? Eu vou lá fazer a minha profissão eucarística, né? Posso? Pode, também está protegido pela Constituição. Tudo bem, pessoal? Deu para entender isso? Deu para perceber bem a amplitude da proteção à liberdade religiosa na Constituição brasileira? A Constituição, como eu disse, ela foi extremamente generosa, extremamente abrangente no que tange à proteção do direito, né, da liberdade de consciência, crença e culto religioso. Tá certo, pessoal? Tá? Eu diria até mais, eu diria que o Brasil é meio que parâmetro nesse aspecto. Certo, pessoal? O Brasil é um país que convive com inúmeras expressões religiosas e convive relativamente bem, né, com as diversas espécies, né, de religião, de expressões religiosas que existem aqui no nosso território, tá certo? Até por conta de um sincretismo religioso, né, que se revelou ao longo dos séculos, sobretudo com a incorporação, né, de religiões de origem afro-brasileiras, né, ao contexto religioso nacional. Tudo bem, pessoal? Beleza? Só que não para por aí, tá? A Constituição, quando trata de liberdade de consciência, crença e culto, ela não para no artigo 6º, no inciso 6º do artigo 5º, não, pessoal. Ela vai um pouco mais além, né? Vamos lá agora para o inciso 7º. Olha o que diz o inciso 7º. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Vamos tentar entender, pessoal. É possível prestar assistência religiosa nas entidades de internação coletiva de natureza civil e militar. Exemplo, pessoal, de entidade civil de internação coletiva. Presídio. O presídio é uma entidade civil de internação coletiva. Então você tem, por exemplo, atuando nos presídios, né, igrejas evangélicas, né, a pastoral carcerária da Igreja Católica, atuando fortemente dentro dos presídios. Isso pode? Isso é constitucional? Isso é constitucional, pessoal, né? Isso é o que determina o inciso 7º do artigo 5º da Constituição Federal. Isso é benéfico, né? Levar assistência religiosa ao preso é benéfico na sua recuperação. Outro exemplo, hospitais, né? Sobretudo hospitais públicos, é possível, né, que haja assistência religiosa nessas entidades civis de internação coletiva, hospitais? Sim, e há, né? E há. Existem religiosos que atuam dentro dos hospitais, né, levando conforto religioso aos pacientes. É constitucional? Opa, está aqui. Né? E entidades militares de internação coletiva, os quartéis, né, de um modo geral. É possível que haja assistência religiosa dentro dos quartéis? Sim, não tem problema nenhum. Eu sou aqui de Guaratinguetá, vocês sabem, né? Aqui em Guaratinguetá nós temos a escola de especialista de aeronáutica, e lá na escola de especialista de aeronáutica nós temos, né, a capelania militar, né, nós temos o capelão católico, nós temos manifestações evangélicas, né, de igrejas evangélicas, nós temos manifestações kardecistas, né, espíritas, que atuam dentro da entidade militar em questão. Eu mesmo, né, só para dar um exemplo, eu mesmo fiz o sacramento da crisma lá na escola de aeronáutica.
né? Optei na época por conhecimento de colegas e o meu padrinho era também militar, né? Que seria o meu padrinho, né? Que foi o meu padrinho, né? E eu optei na época por fazer o curso de formação, né? Para o sacramento da Crisma lá na Escola de Aeronáutica. Fiz na Capela Militar, dentro da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Então é possível essa assistência, né, religiosa em entidade civil e militar? Não só é possível, como é muito bem-vinda, né, esse tipo de assistência, moçada. Agora, é importante, né, para que ocorra de modo adequado essa assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva, se observem dois requisitos fundamentais. Primeiro, pessoal, a concordância, né, do assistido ou seu representante legal. Se eu estou internado no hospital, né, e o representante lá, o ministro da Eucaristia, né, insiste em me levar à comunhão, é necessário que eu concorde, né, que tenha a minha concordância, a minha aquiescência. E o outro requisito, pessoal, importante para a manutenção da ordem local, é que se respeitem as determinações legais e as normas regimentais do estabelecimento, tá certo? Então, quem vai prestar essa assistência religiosa no estabelecimento de internação coletiva, civil ou militar, tá? Tem que respeitar a regulamentação, as normas internas daquele estabelecimento. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um segundo aspecto da proteção, né, da liberdade religiosa dentro da Constituição Federal. E tem um terceiro aspecto interessante, né, agora partindo lá para o inciso 8º do artigo 5º. Então, nós trabalhamos incisos 6º, 7º e 8º do artigo 5º, para falar aqui, nesse inciso 8º, da chamada escusa de consciência. Né? A escusa de consciência, ou objeção de consciência, ou alegação de imperativo de consciência. Né? Três nomes pomposos, né, para um mesmo instituto. Tá certo, pessoal? Esse instituto, né, da escusa de consciência, ele é importante, tá? E não é tão simples numa primeira leitura aqui do dispositivo constitucional. É preciso prestar um pouco de atenção aqui, moçada. Vamos tentar entender esse dispositivo, tá certo? Inciso 8º do artigo 5º. Olha só, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Vamos parar aqui, tá? O dispositivo, pessoal, está dando uma regra geral. Ninguém será privado de direito em razão, né, ou por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Essa é a regra geral, tá? E tem lógica, pessoal. Vamos focar na questão religiosa aqui, que é o aspecto mais importante na prática aí do dispositivo, tá? Pessoal, se a Constituição nos garante o exercício, né, a liberdade de exercício religioso, a liberdade religiosa, como eu poderia sofrer uma reprimenda, uma restrição aos meus direitos por exercer essa liberdade religiosa? Não teria lógica, tá certo? Não teria lógica a Constituição me dar o direito, né, de liberdade de consciência, crença e culto religioso, e quando eu manifestasse essa minha liberdade de consciência, crença e culto, eu fosse penalizado, né, de alguma forma pelo exercício desse direito. Seria ilógico se isso acontecesse. Então a regra, pessoal, é a seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Aí vem a ressalva. Salvo se as invocar, né, essas convicções, se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pessoal, para simplificar a explicação desse dispositivo, nós já entendemos a regra geral, mas para simplificar essa ressalva, eu vou descer aqui com vocês na gênese do Instituto.
tá? Esse instituto aqui, ele está relacionado, sobretudo, a sua origem, à questão da prestação do serviço militar. Se você for lá no 143, parágrafo 2º da Constituição, né, ele vai dizer que a prestação do serviço militar é obrigatória, né, a todos os homens na idade de alistamento militar. Basicamente é isso. Tá certo? Só que isso, pessoal, cria um problema, porque há religiões, especificamente, né, o Testemunha de Jeová, que não presta o serviço militar obrigatório, que tem impedimento de ordem religiosa a prestação do serviço militar obrigatório. E aí o Constituinte se viu numa sinuca de bico, porque ao mesmo tempo que ele, Constituinte, impôs a prestação obrigatória do serviço militar, né, ao jovem de 18 anos, ele deu garantia, né, ele deu a liberdade de crença, culto e expressão e consciência religiosa. Aí esse sujeito chega lá no dia do alistamento e fala, olha, eu não vou, né, prestar essa obrigação a todos imposta, constitucionalmente imposta, por conta da minha convicção religiosa. Tá certo? E como sai dessa situação? Tá? Como que eu saio dessa situação? Como que o Constituinte resolve isso daqui? Tá? Ora, se bastasse simplesmente alegar convicção religiosa, sou testemunho de Jeová, então não vou prestar o serviço militar obrigatório, esse serviço militar perderia a sua obrigatoriedade. Porque qualquer um que não quisesse prestar o serviço militar se converteria no dia lá, né, da inscrição, à religião Testemunho de Jeová e não presta o serviço militar. Tá certo? Para conciliar esse dever, essa obrigação de prestação obrigatória do serviço militar, ok? E com a liberdade de consciência, crença e culto religioso, é que surgiu o Instituto. Tá? E como que ele soluciona, a escusa de consciência soluciona esse impasse? Ela fala, olha, você, né, nenhum brasileiro, vai ser privado de direito por conta da sua convicção religiosa. Porém, se você invocar essa convicção religiosa para se eximir de uma obrigação geral, né, a todos imposta, você vai ter que cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Tá certo? Vai ter que cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Então não se trata simplesmente de se eximir da obrigação. Então você, voltando ao nosso exemplo, você, testemunha de Jeová, por conta da sua convicção religiosa, tudo bem, você não pode ser obrigado à prestação do serviço militar, embora ela seja imposta a todos os brasileiros, ela é uma obrigação a todos imposta. Mas por conta da sua convicção religiosa e conciliando os deveres e direitos constitucionais, né, dentro de uma concordância, dentro de uma harmonização, né, dos dispositivos constitucionais, eu vou dizer que você, por conta da sua fé religiosa, está dispensado do serviço militar obrigatório. Porém, você vai cumprir uma prestação alternativa, de natureza administrativa, de natureza assistencial. Aí existe legislação, né, e portaria específica tratando da matéria. Dá uma olhadinha no material lá que eu encaminhei para vocês. Tá bem, pessoal? Então essa é a escusa de consciência. É um mecanismo criado para tentar conciliar uma obrigação geral, né, no caso prático, a obrigação de prestação do serviço militar, com a liberdade de consciência religiosa, sobretudo no caso do Testemunho de Jeová, que por convicção religiosa não presta o serviço militar. Tudo bem? Ele pode deixar de fazê-lo? Pode, desde que cumpra uma prestação alternativa. Deu para entender isso, moçada? Tranquilo? Essa é a escusa de consciência, né? Ou alegação de imperativo de consciência, ou objeção de consciência, tá? A partir daqui, pessoal, nós passamos a ver questões controvertidas sobre a liberdade de consciência, crença e culto religioso. Mas vou deixar isso daqui para o próximo vídeo, tá? Para dividirmos aí de forma equânime, né? Mais equilibrada a matéria. Eu vou parar por aqui e venho no vídeo 2 na sequência para tratar dessas questões controvertidas, que isso aqui é bastante interessante. Tá bem, pessoal? Então, um minutinho, eu paro aqui, é o tempo de desligar aqui e vocês abrirem o outro vídeo. Nós voltamos já já. Um grande abraço.